Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Estamos aqui na quarta aula de morfologia, a última foi sobre adjetivos e você já consegue adivinhar qual será a aula de hoje? Acredito que sim, já memorizou as 10, né? Classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos estudar os numerais então? Olha, dois aspectos aí apenas, classificação deles e flexão. É uma classe de palavras mais tranquilas, tem coisas para memorizar também, tem, mas, né, vamos lá, é uma das menos complicadinhas, ainda bem, né? Então, o que é um numeral e para que serve? Basicamente, numeral e palavras que encerram a ideia de número. Cuidado, não é só 1, 2, 3, 4, 5, é tudo que encerrar a ideia de quantidade numérica, de números, tá? Então, ambos, dúzia, são numerais também. Para que serve esses numerais? Para que a gente usa essa classe de palavras? Para contagem, ordenação, colocar em ordem, né? Classificação de seres e, obviamente, operações matemáticas. Então vamos lá, o que mais? O primeiro tipo de numeral é chamado de cardinal, né? Se refere às quantidades propriamente ditas. Esses sim são os números que conhecemos, né? 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão e vai até o infinito, né? Não nomeamos todos eles porque seria muita coisa. Porém, sim, há palavras para designar números muito grandes, né? Então, os cardinais expressam quantidades. Vamos ver o segundo tipo de substantivo. Numeral, perdão. Os ordinais indicam sequência, posição, ordem. Primeiro, segundo, 11º, 12º, 20º, 30º, 40º, centésimo do centésimo, trecentésimo, milésimo, milionésimo, bilionésimo. Dificuldade dessa matéria, pessoal, conhecer os nomes, primeira dificuldade, e segundo, a grafia deles, né? As pessoas ficam com dúvida, tem S, tem Z, tem tracinho, tem hífen, o 11º, olha lá, tem, né? Então, dúvidas de grafia e dúvidas de memorização mesmo, de saber o nome, né? Para expressar uma certa grandeza numérica. Cardinal, ordinal, multiplicativo. Servem para indicar multiplicação também, número de vezes, né? Que alguma coisa acontece, um fenômeno. Simples é uma vez só. Dobro. Olha, a palavra simples é um numeral também, pode ser, né? Entre outras classes de palavras. Dobro, triplo, quádruplo, décuplo, undécuplo, 11 vezes, né? Duodécuplo, 12 vezes, cêntuplo. E outras que terminam em ice, né? Olha, dúplice, tríplice. Então, os multiplicativos expressam o número de vezes, né? Não multiplica por 2 vezes, multiplica pelo dobro. Multiplica algo por 3 vezes, pelo triplo. Então, numerais multiplicativos. E o oposto disso são os fracionários, que expressam partes, divisão da quantidade, meio, metade, 1/3, 1 entre 3 pedaços, 1/5, 1/12avos. Divide em 12, pega uma parcela, 1/12avos. Então são os numerais fracionários. Por que eu não estou dando ênfase aqui ainda, mostrando vários exemplos? Porque vai ter uma tabelinha, não? Fiquem tranquilos, já sabem que há tabelas, né? Tá aí, pronto, pediram, tá aí a tabela. Então é o seguinte, pessoal, olha, essa tabela tem em cada coluna o tipo de numeral, né? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Coloquei um extra lá, o numeral romano, só para vocês saberem, né? Para relembrarem aí, se já aprenderam no colégio, se não aprenderam, aproveita para aprender agora. Então, esses são os tipos de numerais. O que eu recomendo aqui? Leitura atenta, mais uma vez, para ver a grafia de cada um deles, como se escreve. Evitar alguns erros, né? Por exemplo, muitas pessoas às vezes querem demonstrar uma certa desculpe a palavra, afetar uma erudição, demonstrar que eu conheço português, e aí dizem 19, né? 16. Não se justifica isso, não é necessário. É 19, 16. Então, dá uma olhadinha nessa tabela, tá? Ela tem aí os principais multiplicativos, né? Observe que os multiplicativos são limitados, não são muitos que a gente usa, né? Os fracionários, que em grande parte, inicialmente ali, olha, até o 9º, 10º, né? Eles imitam os ordinais, então tem alguns detalhes que a gente pode perceber na tabela que facilitam o estudo, está bem? Mas dessa matéria, basicamente é isso aí, você tem que conhecer quais são os numerais, os 4 tipos, para que servem, e saber escrever essas palavras. Pronto, vimos a classificação dos 4 tipos.
Agora vem o assunto dos numerais que é interessante, provoca muita dúvida, né? Então, a flexão deles em gênero e número, não tem grau. Eles só flexionam alguns em masculino e feminino, e alguns também tem plural, não poucos, viu? Vamos lá, flexão em gênero então, né? Alguns numerais eu poderia concordar. Se for palavra masculina, será masculino. Se for feminina, será feminino, né? Então vamos dar uma olhadinha? O primeiro deles, como se faz a flexão de gênero dos cardinais, do primeiro tipo, né? Então, somente 1 e 2 que sofrem a flexão e as centenas, de 200 a 900. Então, um cacto, né? Uma pedra, sofreu a flexão de gênero. 2 cactos, 2 pedras. Depois do número 3, ali até o 199, não tem flexão de gênero. E chegou no 200, as centenas, né? 200, 300, 400, também tem feminino. 200 livros, 200 bibliotecas, né? Então, 200 cactos, 200 pedras, tem flexão. 300, 300, tem flexão. Depois, chegando lá no milhão, bilhão e trilhão, etc. Essas palavras são invariáveis. Então você fala 1 milhão de pedras, as pedras, feminino, e 1 milhão de livros, os livros, masculino, não tem flexão. 2 bilhões e 200 pedras. Então, milhão, bilhão permanece dessa maneira, não há flexão de gênero, né? Observe que houve uma flexão de número ali no bilhões, né? Bilhão, bilhões, mas eu vou falar disso mais para frente. Então, esse é o plural dos cardinais. Depois temos o plural dos ordinais, variam normalmente. Então, primeiro colocado, primeira colocada, segundo, segunda, terceiro, terceira, milésimo, milésima, centésimo, centésima, variação normal. Sem exceções, que maravilha, né? Vamos lá. Multiplicativos. São invariáveis as formas que terminam em ice, dúplice e tríplice. São poucas, tá, pessoal? Não são muitas. As demais são variáveis, né? Triplo, tripla, né? Triplo acordo, tripla aliança, enfim. Tríplice aliança, aí o ice não sofre, né? Tríplice aliança, feminino, tríplice ataque ou ataque. Essas, então, não sofre, essa palavra não sofre variação de gênero. E os fracionários? Varia normalmente de 2 a 10. Então, meio ou meia, né? Terço ou terça, a terça parte, olha lá. Quarto ou quarta parte, por exemplo. E as formas iguais às ordinais, olha lá, centésima, milésima, centésima vez, centésimo pedido, milésima parte, milésimo acordo. Vamos adiante. Muito bem, terminamos a análise da variação de gênero, vamos ver a variação de número dos numerais. Então, como é que fazemos o plural dos cardinais? Olha lá, somente variam as formas terminadas em milhão, milhão, bilhão, trilhão, 2 milhões, 3 trilhões. E dos ordinais, variam normalmente, mais uma vez, primeiros colocados, os quintos classificados das corridas, né, das Olimpíadas, 20º andares dos prédios. Então, varia normalmente em relação ao número. O multiplicativo também. Então, os dobros de 1 e 2 são 2 e 4. Os tríplices ataques ocorreram, né? Os quádruplos de, enfim, variação normal do número dos multiplicativos. E os fracionários? Tem plural? Tem. Variam normalmente de 2 a 10. Então, meias doses, terças partes. E as formas iguais às ordinais também, olha lá, 1 centésimo, 5 centésimos, 1 bilionésimo, 10 bilionésimos, varia normalmente. Pronto, vimos aí a variação agora dos numerais quanto ao número, singular ou plural. Dúvidas sobre esse assunto? Vamos ver? Tem duas principais aí. Olha, a palavra 1. A palavra 1, já estudamos artigo, foi a segunda classe de palavras. Ela pode ser um artigo ou ela pode ser um numeral. Quando que eu sei que ela é um artigo indefinido e quando que eu sei que ela é um numeral? Não tem jeito, pessoal, pelo contexto da comunicação. Se eu quiser expressar quantidade, ela será um numeral. E se eu quiser expressar um substantivo indefinido, como já estudamos lá atrás,
ela será um artigo indefinido. Então, tem uma diquinha, eu posso usar aí a palavra só, né, um advérbio só um, apenas um, para perceber se eu quero indicar quantidade. Então eu falo assim, um aluno faltou, tipo, só um aluno faltou, então quantidade, eu quero expressar a quantidade de alunos que faltaram. E eu posso substituir a palavra um por outro, para identificar se ela se comporta como um artigo indefinido. Então eu falo, eu conheci uma pessoa, eu conheci outra pessoa. Então aqui aparentemente é um artigo indefinido, conheci uma pessoa que eu não conhecia, estou introduzindo, lembra que introduzindo um assunto usávamos o artigo indefinido? Então, mas mesmo assim é uma diquinha que não resolve todos os casos, porque eu poderia expressar uma quantidade, eu conheci uma pessoa, só uma pessoa. Então, o que vai me dizer mesmo se ele é artigo ou numeral é o contexto da comunicação. Tá bem? Preste bem atenção à frase onde está inserida essa palavra e perceba se se trata de quantidade ou não. Se não for uma situação clara, de contexto claro, será difícil saber se é um ou outro mesmo. Então essa é uma primeira dificuldade sobre o assunto. A segunda é a seguinte, alguns numerais têm um uso especial. Então, quando eu me referir a nomes de reis, capítulos de livros, nomes de papas, séculos da história, então usamos o ordinal de 1 até 10 e cardinal de 11 em diante. Vamos ver os exemplos? Então olha lá, 15, numeral romano, é um rei, rei Luís XV. 15 está acima de 11, então eu uso cardinal, rei Luís XV. Eu leio dessa maneira, rei Luís XV. Capítulo, olha lá, tem um númerozinho 3 em romano. Eu falo capítulo 3 ou terceiro? Aplica-se essa regra. De 1 a 10, ordinal. Então, capítulo 3º. Né? Papa Pio X. Olha lá, já respondi, né? Então, o X em romano significa 10. 10, ordinal, Papa Pio X. E o Papa Leão XIII, né? É o X e I lá dos romanos. Acima de 11, cardinal, Papa Leão XIII, não é Papa Leão XIII, Papa Leão XIII, que o navegador de GPS fala Papa, como é que é? Rua Leão Xi, né? Quem mora aqui em São Paulo, Rua Leão Xi, ele lê assim, né? Então, mas não é Xi não, é 13, tá? Século II, e agora? 1 a 10, ordinal, século II, né? Século XXI, maior do que 11. Então essa é uma outra particularidade desse assunto, convém saber, tá? Porque a norma culta ensina dessa maneira, preceitua que de 1 a 10 se use ordinal, de 11 em diante cardinal. É isso aí, pessoal, mais uma classe de palavra encerrada. Fica a lição de casa também nessa classe de palavra, hein, pessoal? Memorizar aquela lista lá, com os nomes e as grafias dos numerais, tá ok? Espero que tenham gostado, que eu tenha podido contribuir com o seu aprendizado mais uma vez. Se gostaram, peço que dê aquele joinha, agradeço bastante, que avisem para amigos, divulguem o nosso trabalho e o canal para que ele possa ser útil a mais pessoas, tá bem? Deixem os comentários aí se gostaram, o que não gostaram para a gente melhorar. Muito obrigado, até lá, fiquem todos com Deus.